Mensagem auxiliar intitulada Provas de Fogo, presente no livro Pão Nosso, editora FEB, capítulo 18, igualmente sobre o mesmo versículo, primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 13. A obra de cada um será posta em evidência, o dia tornará conhecida, pois ele se manifestará pelo fogo, e o fogo provará o que vale a obra de cada um. Então vamos à mensagem. Provas de fogo. A indústria mecanizada dos tempos modernos muito se refere às provas de fogo para positivar a resistência de suas obras. E ponderando o feito, recordemos que o Evangelho igualmente se reporta a essas provas. Há quase 20 séculos, com respeito às aquisições espirituais. Escrevendo aos Coríntios, Paulo imagina os obreiros humanos construindo sobre o único fundamento, que é Jesus Cristo, organizando cada qual as próprias realizações, de conformidade com os recursos evolutivos. Cada discípulo, entretanto, deve edificar o trabalho que lhe é peculiar, próprio, convicto de que os tempos de luta descobri-lo-ão aos olhos de todos, para que se efetue reto juízo acerca de sua qualidade. O aperfeiçoamento do mundo na feição material pode fornecer a imagem do que seja a importância dessas aferições, avaliações de grande vulto. A terra permanece cheia de fortunas, posições, valores e inteligências que não suportam as provas de fogo. Mal se aproximam os movimentos purificadores, descem precipitadamente aos degraus, os degraus da miséria, da ruína, da decadência. No serviço do Cristo, também é justo que o aprendiz aguarde o momento de verificação das próprias possibilidades. O caráter, o amor, a fé, a paciência, a esperança representam conquistas para a vida eterna, realizadas pela criatura, com o auxílio santo do Mestre. Mas todos os discípulos devem contar com as experiências necessárias, que no instante oportuno lhe provarão as qualidades espirituais. Então, novamente, Paulo de Tarso nos auxilia muito em compreender essa frase, em tentar compreender o fenômeno da transformação moral que todos nós nos impomos, mas fica difícil compreender a percepção que foi alocada aqui por Paulo, e Emmanuel sempre tenta nos auxiliar dilatando esse pensamento. Então, Paulo, ao falar, pois ele se manifestará pelo fogo, e o fogo provará o que vale a obra de cada um, não é em relação a desconstruir cada um. Não é um fogo que vai consumir e destruir as pessoas, não é isso. É uma comparação. Naquela época, todos já percebiam que você colocar o fogo numa palha, o fogo se propagava e a palha basicamente sumia. Não existia mais nada no final. Igualmente, se você pegar um tronco de madeira grande e botar fogo, o que permanece é um carvão vegetal, não um carvão mineral. Mas esse carvão ele permanece, tem algo ali, existe uma matéria ali carbonizada, mas ela ali persiste, ela não volatiza a ponto de sumir da sua mão. Então essa comparação inicial ganhou um vulto maior com a indústria mecanizada, porque a verdade é essa, sempre colocamos à prova de fogo o que está sendo desenvolvido, seja um motor de combustão interna, onde você coloca em testes de 300 mil, 400 mil quilômetros, em condições mais agressivas do que as rotineiras de uso, para testar a resistência da obra,
para testar a resistência do projeto. Então, se uma ponte tem que suportar 800 toneladas, você precisa fazer um teste de carga com um fator de segurança numa carga máxima, porque aquela carga é muito acima do que rotineiramente será demandado daquela ponte, daquela estrutura. Com isso, você põe à prova a resistência daquela obra, daquela construção. Então, aproveitando essa comparação em tempos modernos, mais fáceis de compreender a que se referia esse fogo, fica bem claro que igualmente se reportava a essas provas que quase 20 séculos com respeito às aquisições espirituais. Então, se percebemos, compreendemos que é importante perdoar, que é importante sermos fraternos, que é importante termos paciência uns com os outros, vamos querer provar que desenvolvemos essa capacidade independente das circunstâncias, que esses valores estão desenvolvidos em nossa alma e que passa agora a ser a nossa forma de conduta, se nascemos num berço de ouro, aureolado de grandes recursos materiais, ou na extrema pobreza. Se nascemos perto dos grandes amores ou perto dos grandes inimigos, classificados como inimigos por si mesmo ou por terceiros. Ou seja, se estamos reencarnando com inimizades ou com amizades. Se temos esses valores desenvolvidos, essas provas de fogo, nós queremos vencê-las, superá-las. Queremos provar para nós mesmos que temos a nossa capacidade desenvolvida. E para isso, só mesmo testando, nos colocando em testes, em avaliações, como é colocada, aferições de grande vulto. Sem essas aferições de grande vulto, não sabemos como vamos responder. Simplesmente sentar e estudar sobre a paciência é muito diferente de viver situações de confusão, de grandes tormentos e lá demonstrar a paciência que estamos consolidando ou já está consolidada em nossa alma. Então, nós vamos observar que os valores da Terra, os valores materiais, a Terra permanece cheia de fortunas, posições, valores, inteligências que não suportam as provas de fogo. Surge algo complexo em relação à vida em comum e tudo vai à derrocata. Nada permanece em pé, como se todos os recursos que foram desenvolvidos, até mesmo a própria organização social, parece extremamente frágil. E é extremamente frágil. Elas não suportam as provas de fogo. Porque as provas de fogo irão solicitar de todos nós não apenas sabedoria, mas vão solicitar de todos nós recursos da alma, de amor, de paciência, de brandura, de afabilidade, de doçura, para tratarmos e superarmos as nossas limitações. Então, mal se aproximam os movimentos purificadores, descem precipitadamente os degraus da miséria, da ruína e da decadência. Tão grandes cidades desapareceram nesses mesmos movimentos purificadores. Ocorre um grande terremoto, se destrói diversas regiões. Cadê a união? Cadê a fraternidade? Cadê aquele sentimento de cooperação para reconstruir tudo que foi destruído? Então, a maioria de nós ainda estamos prisioneiros aos fundamentos de só construir aquilo que vamos lucrar, só trabalhar para receber, só auxiliar para ganhar alguma vantagem em troca. Mas em grandes movimentos purificadores, todos nós estamos submetidos às mesmas dores e precisamos nos irmanar, nos reconhecermos como os filhos de Deus e auxiliarmos uns aos outros, e coletivamente superaríamos esses movimentos purificadores. Então, no serviço do Cristo, também é justo que o aprendiz aguarde o momento de verificação das próprias possibilidades. O caráter, o amor, a fé, ou seja, a sua confiança elaborada, a paciência, a esperança
representam conquistas para a vida eterna. Conquistas para a vida eterna. Isso nunca irá se esvaziar da alma daquele que elaborou com tanto esforço o seu próprio caráter, o seu próprio capacidade de amar, a sua relação de fé, ou seja, essa relação de confiança em Deus. E que Deus também começa a confiar em você. Você se torna confiável. Eu te coloco perto de uma pessoa que te agride, você não agride de volta. Coloco perto de você uma pessoa que te ofende, você não ofende de volta. Você tenta transformar aquele reduto de desequilíbrio de mal em um reduto de bem e de harmonia. Ou seja, estamos sendo chamados sempre para demonstrarmos a nossa capacidade de pacificadores. Estamos indo em regiões de conflitos, regiões de sofrimento, e temos que demonstrar o nosso caráter, a nossa capacidade de amar, a nossa fé, a confiança plena que Deus governa os nossos destinos e deseja o nosso melhor e espera que igualmente o façamos. Então, a paciência e a esperança igualmente são recursos que são construídos com o tempo. Não temos como orar a Deus e pedir paciência. Não podemos orar a Deus e pedir esperança. Esperança e paciência são valores e construções do Espírito reencarnante. E ele elabora e constrói e edifica esses recursos na própria alma. Então, essas conquistas para a vida eterna, realizadas pela criatura, com o auxílio do Santo Mestre, com o auxílio santo do Mestre, ou seja, Jesus está nos auxiliando na conquista desses valores, na aquisição dessas experiências, na elaboração desses recursos. Quando temos dificuldade em lidar com alguém e buscamos uma prece, pedimos ajuda, pedimos amparo, surge a inspiração, perdoa, seja tolerante. O erro que está vendo no outro também existe em você. Tolera aquela situação, não responde mal. Alguém falou agressivamente com você, fale com carinho, responda com carinho, transforme tudo à sua volta, seja um grande provedor de recursos de bondade, de carinho. Então, todos os discípulos devem contar com as experiências necessárias, aquelas árduas, pesadas, que cansam, que fatigam a nossa alma, mas nós ficamos felizes quando superamos esses recursos, superamos essas dificuldades e provamos para nós mesmos, não é que Jesus estava certo? Perdoar é o melhor? Não é que Jesus estava certo? Ser benevolente, promover o bem, simplesmente pela experiência de fazer o bem, transforma minha alma? Então, começamos a construir e usar as ferramentas do amor, que é justamente a caridade real, benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Então, nesse momento, nessas situações, nessas encruzilhadas da vida que demandam um esforço maior de nossa alma, é que estaremos provando as qualidades espirituais que estamos desenvolvendo e buscando mergulhar profundamente na elaboração em detalhes, em cada situação, em cada contexto. E não será fácil, mas igualmente temos que ter confiança e a certeza que o Mestre está nos auxiliando continuamente. Se queremos experienciar, ganhar experiência na prática do bem, Jesus está nos auxiliando, cooperando, a tal ponto que igualmente ele assim se expressou: onde estiveres em meu nome, dois ou mais, eu aí estarei. Façamos a nossa parte, porque Jesus faz a dele.